As informações que acabam de chegar é que essa autoridade, né, as chances de sobrevivência são mínimas, gente, tá? Essa grande autoridade está internada em estado gravíssimo. Essa notícia acabou de ser confirmada agora há poucos instantes. Estado de saúde é gravíssimo e, segundo as informações divulgadas pelo hospital, as chances de sobrevivência são mínimas, gente, dado a gravidade do estado de saúde desse político. E eu vou trazer essa notícia bombástica nesse boletim para todos vocês, gente, tá? E acabou de sair aqui, gente, uma bomba, tá? Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, acaba de explodir, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. É uma bomba estratosférica, gente, tá? É uma das pautas que eu vou trazer aqui nesse boletim também para todos vocês. E uma outra matéria bombástica que eu vou trazer e explicar em todos os detalhes, gente, tá? Matéria que acabou de ser divulgada pelo jornal O Globo, tá? Um grande político, tá, aqui do Brasil acaba de vazar a informação de que ministros do STF estão desesperados e apavorados com a Lei Global Magnitsky. Um grande político aqui no Brasil, tá, teve acesso à informação e acabou de vazar para a imprensa de que ministros do STF estão desesperados e apavorados, gente, tá, com medo de serem sancionados com a Lei Global Magnitsky de Donald Trump, gente, tá? É a bomba que explodiu também agora há poucos instantes. E não para por aí não, gente. Vocês se lembram do Jason Miller, conselheiro do Donald Trump, que inclusive, gente, tá, há alguns anos atrás foi detido no aeroporto aqui no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes? Pois bem, gente, tá? Esse conselheiro de Donald Trump acaba de soltar uma bomba. Na verdade, ele acabou de anunciar uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa notícia acabou de chegar direto dos Estados Unidos. Eu vou trazer ela bem completinha a partir de agora nesse boletim aqui também para todos vocês, gente, tá? Assim, gente, uma notícia terrível pro Lula da Silva, que a informação que a gente tem é que o Lula tá desesperado. O Lula acabou de receber aqui uma confirmação de uma notícia, gente. A notícia é tão trágica que deixou o Lula completamente desesperado. E ele tem sim, gente, todo motivo do mundo para estar completamente desesperado. Eu vou trazer também essa informação completa nesse boletim. Esse vídeo aqui, gente, está lotado de novas informações, inclusive notícias tensas da política, tá? Uma grande autoridade, tá, está hospitalizada em estado crítico, gente. As chances de sobrevivência é mínima, segundo aqui as notícias divulgadas pelos médicos, pelo hospital. Eu vou trazer essa notícia completa também nesse boletim, além dessas outras várias informações. Antes, bem rapidinho, eu tenho um convite mais do que especial para fazer para todos vocês que estão do outro lado aqui me assistindo, gente, tá? Porque agora nós começamos aqui, gente, tá, com uma meta de atingir 2 milhões de inscritos aqui nesse canal. Nós, inacreditavelmente, alcançamos, né, gente, 1.900.000 seguidores. Eu tô tão feliz com essa notícia, assim, tão grata, gente, tá? A palavra que define isso é gratidão. Eu tô muito grata a todos vocês que fazem parte aqui da nossa família. A gente começou agora com uma nova meta, gente, tá? Audaciosa, mas eu acho que para Deus nada é impossível. Peço ajuda e colaboração de todos vocês. Confere aqui embaixo, gente, tá? A gente tá com essa meta de atingir 2 milhões de inscritos aqui nesse canal. Peço carinhosamente que vocês verifiquem aqui embaixo no canal. Se tiver a palavrinha assim, ó, inscreva-se ou inscrever-se, é porque você não tá inscrito aqui nesse canal. Então, se inscreve no canal, ajuda a gente a atingir essa meta de 2 milhões de inscritos. Aqui você será muito, mas muito bem-vindo. Lembrando que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, tá? Não tem absolutamente nada, não tem mensalidade, não tem boleto, não tem Pix, não tem nada. E aqui vocês serão muito, mas muito bem-vindos, gente. Peço aí carinhosamente essa ajuda e colaboração de todos. Agora, a notícia é terrível para o Lula da Silva. E a gente tem aqui, gente, a informação de que o Lula, tá? Os cupinchas do Lula, a galera ali da canhota do PT, estão desesperados com essa bomba que acabou de explodir em Brasília nesse dia de hoje. Vejam só.
Estão tentando tirar a COP30 de Belém. Mas isso é mesmo possível? Bom, 25 países assinaram uma carta sugerindo que o evento aconteça, pelo menos em parte, em outra cidade. E isso se os preços exorbitantes de hospedagem não forem resolvidos. Agora faltam só 100 dias para a COP. Mas essa queixa, na verdade, já vem de meses. Na pré-COP em junho, aqui em Bonn, na Alemanha, delegações estrangeiras pediram providências urgentes ao Brasil e relataram dificuldades para participar do evento justamente por causa dos custos. É que os valores de acomodação dispararam na capital paraense. Para você ter uma ideia, alguns hotéis estão cobrando 15 vezes mais do que o habitual. Há 3 meses, o governo federal tenta um acordo com o setor hoteleiro e plataformas como Airbnb para regular os preços, mas ainda não conseguiu tirá-lo do papel por falta de consenso. Como a legislação brasileira não permite impor limites aos preços da rede hoteleira, a única opção é mesmo o diálogo. Uma outra preocupação é em relação ao déficit de leitos para acomodar todas as 50 mil pessoas que devem comparecer ao evento. O Brasil chegou a pedir aos países participantes que reduzam suas delegações para se adequarem à realidade de Belém. E 2 navios cruzeiros foram contratados pelo governo brasileiro para fornecer camas extras aos delegados. Além disso, acomodações mais acessíveis foram reservadas aos países em desenvolvimento, com diárias de até $220, cerca de R$ 1.200. Apesar dos esforços, o preço das hospedagens segue gerando mal-estar diplomático. Uma próxima reunião da ONU vai acontecer em 11 de agosto, quando é esperado que o Brasil responda às preocupações levantadas. A Folha de São Paulo, a secretaria extraordinária da COP30, afirmou que não há possibilidade de o evento ou parte dele acontecer fora de Belém. Assim, gente, agora há 100 dias, né, dificilmente pode ser mudada ali a localização, mas gente, esse evento aqui, a COP30, o Lula gostaria que isso aqui fosse uma vitrine global, né, para se mostrar mesmo, mas parece que, ao que tudo indica, vai ser vexame mundial, ao que tudo indica, o que era para ser uma vitrine global, tem tudo para ser o maior vexame mundial de Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto é que 25 países assinaram uma carta pedindo a retirada do evento da capital paraense, porque para eles está havendo uma grave extorsão, tipo assim, um hotel que cobrava lá, vamos supor, R$100 a diária. A gente teve informação aqui, gente, que teve hotel que de R$100 a diária passou a cobrar R$1.000 a diária, R$2.000 a diária. Então, assim, uma grave extorsão. Então, os líderes mundiais, de olho em tudo, né, mandou fazer fiscalização e tá vendo que tá existindo ali um aumento exorbitante de valores em diárias e essa preocupação com acomodações. Vai vir uma porrada de gente, segundo a organização do evento, cerca de 50 mil pessoas podem ir, né, para participar do evento, dessa COP30, e vai ter acomodações para todo mundo. Gente, meu Deus do céu, escreva o que eu tô dizendo para vocês, gente, tá? Isso aqui, essa COP30 pode ser uma das maiores humilhações do Lula da Silva. Vocês só esperem, gente. Esperem que vocês vão entender por que é que eu estou dizendo isso aqui para vocês. É uma bomba, gente. Depois de divulgada essa informação aqui de 25 líderes assinando carta, né, para retirar o evento aqui do Brasil, é porque isso aqui está dizendo mais ou menos o quê? Lula é incompetente. Vamos tirar esse evento da COP30 do Brasil. O Lula é incompetente. Porque para 25 líderes assinar isso aqui, gente, porque na cabeça deles o Lula é incompetente, sim. Só uma humilde opinião, gente, tá? Vamos lá, gente, seguindo aqui com as informações, agora chegou ele, gente. A impressão que eu tenho é que o Eduardo Talhaferro, ele tá com sangue nos olhos, ele tá com sede de vingança, né? E tudo leva a crer que ele vai cumprir com a sua promessa, né? Ele disse que não vai sossegar enquanto não tirar o Alexandre de Moraes do STF. Você lembra que ele disse lá para a Rádio Ouro Verde? Ele vai fazer o possível e o impossível, tudo tiver ao seu alcance para tirar o Alexandre de Moraes do poder. Tá aqui, gente. Ele acabou de revelar mais uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E isso aqui, gente, tá? Pode trazer um problemão gigante para o Alexandre de Moraes, gente, tá? Porque a bomba é estratosférica. Vejam só. Olha, o que mais me chamou a atenção foi a forma com a qual foi definido os parâmetros para punição ou para emissão de certidão, porque na verdade o TSE
Só fez uma emissão de certidão mostrando, dando os dados biométricos da pessoa, né, dentro do sistema e mostrando que tinham nas redes sociais daquela pessoa, nada além disso. Então os parâmetros utilizados para esse tipo de pesquisa são parâmetros desumanos, são parâmetros totalmente ilegais. Bastava um cara estar com uma camisa verde e amarela, bastava o cara ter compartilhado qualquer vídeo do Bolsonaro, bastava o cara ter curtido a página do Bolsonaro, já era motivo de ser considerada uma certidão positiva, que ao meu entender a positiva era mantém-se preso na audiência de custódia, e a negativa, libera-se a pessoa, né, na audiência de custódia. E isso para mim foi o ápice, porque a perseguição de direita, ela já vinha há meses, entendeu? Mas botar dentro de uma cadeia, ou manter dentro de uma cadeia 1.500 pessoas, com crianças, mãe com crianças que depois foram removidas, idosos, professores, gente de todo tipo, de toda classe, trabalhadores, por uma questão de parâmetros desproporcionais, eu achei isso um absurdo. Ficou muito claro que é um fichamento ideológico com um intuito de perseguição. Diante disso, me parece claro que houve uma interferência no processo eleitoral, né? E no resultado disso, talvez. Uma grande perseguição da direita, é incrível, que da esquerda manda o Moraes apresentar, eu tenho todo o material, eu tenho cópia de todas as pastas do TSE, certificado por perícia no Brasil e fora do Brasil, então provando que o material de fato é um material não manipulado e que é um material verdadeiro. Manda ele apresentar quantas pessoas foram perseguidas de esquerda no TSE naquela época e quantas foram de direita. É simples. Essa é uma boa pergunta, né? Apresenta aí, quem foi alvo, né, de algum tipo de medida restritiva? Nós, na imprensa, durante a eleição, nós víamos claramente que decisões sobre derrubada de conteúdo, perfis, etc., eles sempre eram dirigidas para um lado, né? Independentemente do que o outro lado fizesse. Aliás, eu, por diversas vezes, alertei sobre o que o Janones fazia, né? O Janones era talvez um dos maiores propagadores de desinformação durante a campanha eleitoral e nada acontecia com o Janones, né? Impressionante. Então, eu acho que isso aí só confirma, verdade, né? Isso aí só confirma. Gente, o Janones, né, é conhecido, né, como um dos maiores propagadores de fake news da esquerda, né, gente, tá? E com o Janones, gente, o Janones tá do lado da esquerda, do PT, não acontece nada, né, gente? Já admitiu que fez rachadinha, o que é que aconteceu? Nada, né? Fake news, né, segundo os principais juristas do Brasil, um dos esquerdistas que mais divulgou fake news aqui no Brasil foi o Janones. E o que é que aconteceu? Ele foi inserido no inquérito das fake news? Nunca. Never. E nem será, né, gente? Então, essa denúncia é extremamente grave, porque segundo Eduardo Talaferro, gente, tá? De tudo que chegava lá no gabinete do Alexandre de Moraes, praticamente tudo, gente, era contra a direita, tá? Era contra eleitor de direita, contra patriotas, conservadores, aliados de Bolsonaro, era sempre gente da direita. Mas assim, será que a esquerda era tão perfeitinha assim, não cometia nenhum erro, não divulgava nenhuma fake news, não deturpava nenhuma informação? Será que a esquerda, os eleitores de esquerda, os apoiadores do Lula nunca cometiam nenhum erro sequer? Gente, é uma pergunta assim que eu gostaria de ter a resposta. Gostaria, gente, tá? Inclusive, com relação a essa questão, com relação a... gente, eu sempre falo isso aqui para vocês e volto a reiterar. Se tem uma pessoa que tem o poder para derrubar o ministro Alexandre de Moraes, essa pessoa é esse de preto que está aqui do seu lado, Eduardo Talaferro. Esse homem deve saber muita coisa, gente, tá? E ele deve estar munido de muitos documentos. Tanto gente, ele disse que os documentos que ele tem são tão graves que ele ofereceu para jornalistas, para jornais aqui no Brasil. Eles ficaram com tanto medo do conteúdo que ele tinha de documento que esses jornais não teve nem coragem de soltar essas informações, de revelar essas notícias. Ele teve que ir procurar um jornal fora do Brasil, fora da jurisdição, fora do controle do Alexandre de Moraes. Só lá fora que aceitaram revelar as provas e as denúncias que ele tem com ele. Ele só se sentiu seguro para expor depois que ele, né, foi para a Itália. No momento em que ele estava seguro, ele e a sua família seguro na Itália, ele decidiu, né, ofereceu para os jornais aqui no Brasil, não quiseram pegar, porque realmente muita gente tem medo de Alexandre de Moraes aqui dentro do Brasil, só jornais lá de fora que teve a coragem de pegar, porque lá tá fora, né, do alcance do Alexandre de Moraes, para vocês terem noção da gravidade, tá, dos documentos que estão em posse do ex-assessor Eduardo Talaferro,
que está com sangue nos olhos, está com sede de vingança contra Alexandre de Moraes. E falando em Alexandre de Moraes, mais uma bomba estratosférica acabou de explodir, gente, tá? Acaba de ser confirmado, gente, tá? Relato de promotora confirma, sim, denúncia de Martins sobre maus tratos. Segundo promotora, Felipe Martins realmente, ao que tudo indica, sofreu, sim, maus tratos dentro da cadeia, gente, tá? Agora, eu fico pensando como é que fica a consciência de Alexandre de Moraes vendo uma notícia bombástica como essa aqui que eu vou colocar aqui agora na sua tela. Vejam só. Martins estava falando a verdade, foi torturado pelo Felipe Martins estava falando a verdade. Ele foi torturado pelo sistema brasileiro. Saiu o relatório da penitenciária do qual Felipe Martins estava. E sim, ele ficou em uma cela que não tinha iluminação. E a iluminação só foi colocada após Felipe Martins fazer diversos pedidos e diversas denúncias. Mas não acaba aqui. Felipe Martins ficou 77 dias sem ter qualquer tipo de contato com os seus familiares, sendo que, pelas normas de regimento, o preso, quando ingressa no sistema, deve ficar apenas 30 dias em adaptação ao regime. Esse tipo de coisa já havia sido exposto pelo advogado de defesa de Felipe Martins e reforçado pelo próprio Felipe Martins no seu depoimento. Agora, cabe ao brasileiro analisar todas as provas e refletir o que está acontecendo com a justiça brasileira, o que está acontecendo com o sistema político brasileiro. Porque o que nós estamos vendo, não só no caso do Martins, mas em tudo que está acontecendo, é que o sistema jurídico brasileiro passou a ser um sistema politizado. E a partir do momento que o sistema jurídico se torna um sistema político, nós não temos mais imparcialidade, nós não temos mais o devido processo legal respeitado. Só que não é só isso, nós também não temos mais dentro do sistema democrático o próprio Estado de Direito, os direitos fundamentais respeitados. E o caso do Felipe Martins deixa isso muito explícito. O que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós. Aliás, não foi só o caso do Felipe Martins. Ele é apenas um dos que aconteceu em todo esse caso da suposta trama golpista. Nós temos outros diversos casos. Inclusive, como eu já falei para vocês, Vaza Toga 2 expõe diversos deles. Então, nós precisamos refletir e começar a cobrar e a atuar para que o Brasil retorne à sua normalidade institucional. Felipe Martins... Tá aí, gente, tá relato... Gente, promotora, tá? Relato de promotora afirma, né? Confirma, né? Denúncia de Felipe Martins de que ele sofreu, sim, maus tratos, né? E segundo os advogados, os próprios advogados de Felipe Martins, na verdade, ele foi torturado dentro da cadeia, gente, tá? Isso aqui foi atendendo a um pedido do próprio Alexandre de Moraes, né? Que viu para verificar toda essa questão, se houve, se realmente não houve, ou houve maltratos. E agora o Alexandre de Moraes está com a resposta, né? Ele pediu a resposta, ele tem aqui a resposta. Sim, ele sofreu maus tratos dentro da cadeia. Aí vem aquela pergunta, como é que vai ficar a consciência do ministro Alexandre de Moraes, que lá no seu subconsciente ele sabe que o Felipe Martins foi preso de forma injusta, porque ele não esteve naquela viagem, tá? Isso já foi mais do que comprovado aí por vários juristas, advogados. Já está comprovado que ele não esteve naquela viagem, né? Ao contrário do que disse o Mauro Cid em um dos seus vários depoimentos. Aí, além de ter o peso da consciência de ter colocado na prisão uma pessoa inocente, ainda ter o peso da consciência de que essa pessoa foi, segundo os advogados de Felipe Martins, foi torturado dentro da cadeia. Como é que fica a cabeça do Alexandre de Moraes? Será que ele tem essa consciência da crueldade, perversidade que aconteceu com o Felipe Martins? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? E agora, gente, deixa eu trazer essa bomba que explodiu aqui há pouquíssimos minutos, gente, tá? Tô gravando esse vídeo aqui, isso aqui saiu há pouquíssimos minutos. Vocês se lembram do Jason Miller, gente, tá? Aquele Jason Miller que veio há um tempo atrás participar do CIPEC aqui no Brasil. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, ele foi detido no aeroporto por algumas horas. Pois bem, gente, tá? Ele é conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E olha só essa bomba que ele acabou de anunciar. Não vou parar até que Bolsonaro seja livre.
Não vou parar até Bolsonaro ser livre, diz conselheiro de Trump. Tá aqui, né? Na capa do portal de notícias Metrópolis. Jason Miller, conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste domingo que não vai parar ou desistir até que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, do PL, esteja livre. Ele está em prisão domiciliar desde a última segunda-feira, decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A declaração na rede social X, no Twitter, foi em resposta a um internauta que declarou que é mais importante o impeachment de Alexandre de Moraes do que liberar Bolsonaro, do que libertar o Bolsonaro. E ele foi lá e disse, olha, eu não vou sossegar enquanto Bolsonaro não estiver livre. Em tom de ameaça, em uma primeira publicação, mas sem citar Moraes, o ex-estrategista da campanha de comunicação de Trump escreveu: libertem Bolsonaro ou então, tá aqui, libertem Bolsonaro ou então, tá, em resposta a uma reportagem do jornal O Globo, na qual afirma que outros ministros da corte estão apavorados com a possibilidade de serem enquadrados na lei Magnitsky. Inclusive, é a matéria bomba do dia que eu vou trazer daqui a pouco, gente. Ministros do STF estão apavorados, desesperados, com medo da lei Magnitsky. Um deputado do alto escalão, teve acesso a essa notícia e vazou para a imprensa. Que é exatamente essa que está aparecendo aqui na sua tela. Gente, colunista Lauro Jardim teve acesso com um político do alto escalão e ele descobriu, esse político, gente, tá? Revelou para o Lauro Jardim, do jornal o Globo, que ministros do STF estão apavorados com a lei Magnitsky, diz político com acesso direto ao STF. Um político do alto escalão que tem acesso direto ao STF revelou para a imprensa que os ministros estão apavorados com a lei global Magnitsky, gente. Tá aqui, ó. Notícia bombástica. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei global Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio de vidas deles. Ninguém quer uma coisa dessas. Ninguém quer uma coisa dessas, gente, tá? Eu, particularmente, opinião minha, gente, tá? Eu imagino que deva ter ali, no mínimo, 2 ministros que tem tudo para estar desesperado, que é o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes tem motivos de sobra para se preocupar e muito com a lei global Magnitsky. E o ministro, presidente da corte, que é o Luiz Roberto Barroso, tem N motivos para estar desesperado em ser sancionado com a lei Magnitsky. Ao que tudo indica, tem sim grande chance de acontecer. Segundo o próprio governo Trump, pessoas do alto escalão do governo Trump estão de olho, monitorando tudo que está acontecendo aqui no Brasil. E aqueles ministros que protegerem o Alexandre de Moraes, que endossarem as decisões de Alexandre de Moraes, podem sim ser sancionados com a lei Magnitsky a qualquer momento. E por esse motivo, segundo aqui um político, gente, de décadas, político que está há décadas no Congresso Nacional, que tem acesso direto aos ministros, descobriu que sim, gente, tem ministros que estão apavorados. Ministros do STF estão apavorados com a possibilidade de sofrerem a lei Magnitsky no lombo, gente, tá? Porque isso aqui, lei Magnitsky, gente, tá? Ela é aplicada contra o magistrado, mas ela é aplicada também aos familiares. Vocês entenderam a grande preocupação da questão? Vamos lá, gente, tem mais informação. Deixa eu trazer aqui para vocês, gente, tá? Hoje, nessa data mais que especial, daqui a pouco eu vou trazer, gente, tá? Uma grande autoridade política internada em estado gravíssimo, crítico, gente, tá? Segundo informação do hospital e dos médicos, as chances de sobrevivência são mínimas. Estado de saúde é crítico, gente. Eu vou trazer daqui a pouquinho, logo em seguida, essa informação, porque antes, quando eu vi aqui essa postagem do Eduardo Bolsonaro, gente, eu confesso pra vocês, porque eu sou uma manteiga derretida, né? Eu chorei, gente, tá? Eu chorei quando eu vi aqui essa postagem do Eduardo Bolsonaro, que lamentavelmente hoje não pode, né,
não pôde estar perto do seu pai. Olha que homenagem linda que o Eduardo Bolsonaro fez pro pai dele nesse dia de hoje, pro Bolsonaro. Eu chorei, gente. Eu não sei se vocês são manteiga derretida igual eu, mas eu chorei. Foi muito emocionante. Eu fiquei tocada mesmo aqui com essa publicação do Eduardo Bolsonaro. O que ele disse aqui na publicação: hoje é um dia diferente. Pela primeira vez, não poderei abraçar meu pai neste dia tão especial. E não, ele não morreu, está vivo, mas está privado daquilo que deveria ser um direito básico, estar ao lado da família. A tristeza é inevitável, mas não é por causa do sacrifício, né? Porque todo homem de valor sabe que faz parte da vida. É pela injustiça, pelo absurdo de ver o bem sendo tratado como se fosse criminoso. Ainda assim, encontro força porque estamos trilhando o caminho certo, fazendo o que é correto. Exatamente como o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, nos ensinou a resistir à tentação de atalhos fáceis e permanecer firmes na verdade, mesmo que isso custe mais caro. Tudo isso vai passar. A dor, a distância, a injustiça são temporárias, mas a vitória daqueles que permanecem fiéis e não se dobram, essa é eterna. No final, podem anotar, nós venceremos, gente, tá? Meu Deus, gente, isso aqui é... Como que a gente não enche os olhos de lágrimas, gente, tá? Com uma homenagem dessas, né? Com essa foto aqui, gente, olha que lindo. Bolsonaro com seus 3 filhos no colo, né? E agora Eduardo Bolsonaro com seus 2 filhos no colo. Triste, né, gente? Longe, né, as crianças longe do avô. Eduardo Bolsonaro longe do pai. Muito triste. Poderia estar todo mundo junto nesse dia de hoje, né? Mas, por questão política, ele não pôde estar aqui nesse Dia dos Pais, nesse ano. Muito triste, né, gente, tá? Muito, muito triste. Coloca aqui embaixo, gente, tá? A opinião de vocês para essa postagem aqui do Eduardo Bolsonaro, essa homenagem que ele fez pro Bolsonaro nesse dia de hoje. Vamos lá, gente, seguindo aqui com as informações, porque agora a notícia é extremamente tensa. Eu tenho certeza absoluta que vocês lembram desse caso, porque eu tô acompanhando e trazendo todas, né, as informações que vêm sendo divulgadas com relação a esse caso, né, gente, cabuloso que aconteceu. Presidenciável baleado na Colômbia tem hemorragia e estado é crítico, gente. Notícia muito triste divulgada nesse dia de hoje, tá? Há algumas semanas atrás, fazendo um comício ali, né? Na Colômbia, ele foi atingido, né? Na cabeça por um adolescente, né? De 15 anos, segundo informações, e lamentavelmente teve piora no seu estado de saúde. A situação é crítica, gente, tá? Segundo o portal de notícias Metrópolis, o senador e pré-candidato à presidência, né, da Colômbia, Miguel Uribe, de 39 anos, apresentou piora no quadro de saúde e está em estado crítico devido a uma hemorragia no sistema nervoso central. De acordo com o boletim médico divulgado, né, no último sábado, ele foi submetido a procedimentos neurocirúrgicos de emergência que o estabilizaram temporariamente. Segundo a Fundação Santa Fé de Bogotá, após a cirurgia, Miguel Uribe necessitou de reinício do bloqueio neuromuscular e de sedação profunda para auxiliar para ajudar na recuperação, né, gente? Ele permanece em monitoramento hemodinâmico e neurológico permanente. O centro médico acrescentou que o estado de saúde de Uribe permanece crítico e o prognóstico reservado. O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, sofreu um ataque a tiros durante um discurso na tarde do último 7 de junho deste ano. O atirador, um jovem de 15 anos, né, contratado para realizar o trabalho. Triste, né, gente? Tá? Meu Deus, uma pessoa ter coragem de contratar uma criança para cometer um crime gravíssimo como esse. Após efetuar o disparo, a poucos metros do candidato, ele foi perseguido pelos seguranças do senador e ferido na perna, gente, tá? Então, assim, lamentavelmente as notícias não são boas, né? O estado de saúde crítico piorou nas últimas horas. A gente
espera que venha a recuperação, que Deus, né, gente, interceda, que põe as mãos ali. Precisa de oração, né, gente, tá? Tá aí. É dessa forma que a esquerda age, né, gente, tá? Se eu não posso vencer, eu vou derrubar o inimigo. Aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil, aconteceu com Donald Trump dos Estados Unidos, agora Uribe ali na Colômbia, né, gente? Vocês vamos que vamos, porque tem muita coisa acontecendo. Doutor, grande jurista, né, André Marcília, critica Davi Alcolumbre por ter dito, né, que não pautaria o impeachment de Alexandre de Moraes. E ele fez uma revelação bombástica aqui, que eu tô, assim, chocada. Vocês acreditam, gente, que o Davi Alcolumbre, ele pode ser destituído do cargo, ele pode ser expulso do cargo, pode ser suspenso do cargo? Meu Deus, gente, tá? Soa como música, né, para os nossos ouvidos. Mas vamos entender o que pode acontecer com o Davi Alcolumbre? Segundo o doutor o André Marcília, o Davi Alcolumbre pode ser destituído do cargo, pode estar fora do cargo, pode ser expulso do cargo, suspenso do cargo. Gente, já imaginou se isso acontecesse? Meu Deus. Vejam só a bomba que explodiu hoje em Brasília. Pois é, né, Paula? É engraçado porque ele diz, quando ele fala que nem com 81 assinaturas ele levaria adiante, ele está dizendo, inclusive, que o voto dele não vale nada, né? Porque está se incluindo nessa lista de 81. Então, nem com a assinatura dele ele levaria adiante. Parece, portanto, que há ares externos ali no Senado que vão para além da própria vontade do Alcolumbre. E isso é grave, né? Nós talvez tenhamos, então, ali um senador talvez com uma bipolaridade até mesmo, ou com uma visão dupla sobre o mesmo assunto. Isso é muito ruim, né? Uma declaração muito fora da casinha, daquilo que a gente espera do Senado, espera do presidente da casa legislativa, de uma casa legislativa tão importante como o Senado da República, e eu creio que isso deveria fazer com que, sim, outras alternativas fossem postas adiante. Porque, veja, ainda que as assinaturas não signifiquem que haja uma votação majoritária suficiente para impeachment o ministro Moraes, todo o processo de impeachment pelo qual ele passaria seria algo bastante, vamos dizer, constrangedor a ele. Toda a teatralização natural de um processo de impeachment, a gente se lembra aqui, por exemplo, do impeachment da Dilma, aquilo é retratado em toda a mídia, é pauta por dias e dias do jornalismo brasileiro e mundial, e todo esse constrangimento, acredito eu, que seria salutar, vamos dizer, até para o ministro Moraes talvez repensar se ele realmente gostaria de ficar no cargo, porque se houvesse a votação, ainda que ele permanecesse, com qual capacidade, né, que ele voltaria para exercer com isenção e tranquilidade o cargo de ministro? Acho muito difícil. Então, ir adiante, ser pautado e ser votado, com toda essa teatralização a qual me refiro, eu acho que já seria uma grande vitória para a oposição e para os críticos das condutas irregulares do ministro Moraes. Agora, esse freio do Alcolumbre, eu creio que ele deva ser feito no ambiente da política. Eu ouvi algumas pessoas, inclusive, falando assim, não, é possível porque driblar o Alcolumbre, porque a lei de impeachment fala que a denúncia deve ser entregue à mesa, e não ao presidente do Senado. Verdade, a lei fala disso. No entanto, quem preside a mesa é o Alcolumbre, ou seja, quem convoca a mesa é o Alcolumbre, quem pauta a mesa é o Alcolumbre. Então você entrega a denúncia para a mesa, e a mesa ela fica dependendo do Alcolumbre para poder fazer com que aquilo siga adiante. E alguém me dirá, mas se ele não seguir, aquilo não é uma ilegalidade ou uma irregularidade passível de ser combatida juridicamente? Eu respondo, sim. Só que o combate jurídico de uma irregularidade cometida pelo Alcolumbre deveria ir ao Supremo. E é muito difícil acreditar que o Supremo seria capaz de acolher um pedido de reconhecimento de irregularidade do Alcolumbre em relação ao impeachment de um ministro do STF. Então, o combate a essa posição do Alcolumbre, acredito que deva ser dentro do ambiente político. É bom que a gente diga que não existe impeachment de presidente da Casa Legislativa, de presidente do Senado, mas existe sim, tanto a Constituição autoriza quanto o regimento interno do Senado prevê, existe sim a possibilidade de que ele seja destituído, por exemplo, da presidência da Casa Legislativa, se porte de forma omissa em relação às suas funções legislativas. E o que mais há de omissão para ele? O que seria mais grave? Que omissão seria mais grave do que a maioria do Senado, uma imensa margem de senadores desejarem que ele paute o impeachment, tudo prever que ele paute o impeachment e ele não pauta. Então essa omissão o coloca, sim, a meu ver, na condição de que os próprios senadores, ou enfim, o Congresso de uma forma geral, possa combater a omissão dos seus presidentes, buscando a destituição deles do cargo. Tá aí, gente, a omissão de Davi Alcolumbre, segundo o doutor Marcília, que é um dos maiores juristas desse país, tá? Essa omissão, segundo ele, é passível, gente, tá? De destituição do cargo. Ele pode ser destituído do cargo, né? Ele pode estar fora do cargo, ser expulso do cargo. Basicamente é isso que ele está querendo dizer por essa omissão, gente, tá? E aí? Os senadores da República, eles têm acesso a essa informação?
é muito importante, né, gente, tá? Porque, ao que tudo indica, o Davi Alcolumbre vai dificultar, a não ser que venha uma lei Magnitsky, né? Para o Davi Alcolumbre acordar para a vida. Porque, no meu ponto de vista, a única coisa que poderia ser feita para que ele mudasse de ideia, possivelmente, seria uma lei Magnitsky, gente. Porque aí a lei Magnitsky, aquela ali, é cruel e severa. Tanto é que ela é tão temida que a gente acabou de receber aqui a informação, um grande político brasileiro vazou para a imprensa de que os ministros estão desesperados, gente, tá com medo de serem sancionados com a lei Magnitsky. Eu vou trazer essa bomba daqui a pouco também aqui para todos vocês. Continuando, gente.